E aí, Silvano, como é que estão os estudos? Tá dando para acompanhar bem? Tá com alguma dúvida em alguma coisa? O que tá Ai, tendo mais dificuldade? eu acho que tem muita matéria. É o conteúdo é E, extenso. é, e o módulo um e o módulo 2 para mim, é mais difícil. Hum, E é porque porque eu tem mais fiz já. cálculo. Eu, Uhum, eu tinha passado de 4 a 6, 4, uhum. 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Só que eu parei, perdi, passou o Ah, tempo tem que começar de novo. e agora eu estou começando de novo. Eu Entendi. Aí fiz você o vai fazer a CEA, completa. fiz o CEA, só que eu fiquei doente agora, faz 2 semanas que eu fiquei sem estudar. Não é possível. O Então, que que você tem? Tá bem agora? não, agora eu tô. Eu Ah, peguei dengue nossa, mas e tá, é, tá tendo caso para todo fiquei. lado, né? Então, e aí agora eu não sei, eu tô pensando ainda se eu vou fazer de julho por conta disso, que é muita matéria. E como que é a sua rotina de serviço assim? Dá para Eu você estudar trabalho, fora? não, eu trabalho o dia inteiro. Uhum, E eu estudo só agora, das 9 às uhum, 11, de segunda a quinta, e uhum. sábado o dia inteiro. Entendi. Então, depende muito assim, de quanta pressa você tem, né? Porque que dá tempo para fazer? Dá tempo se eu pegar, resolver bastante exercício, agarrar no final de semana, acho que zero problema. Eu, Rafael, faria a prova inteira, porque você já passou nos outros módulos, você já está familiarizada com a prova, com o conteúdo. Então, assim, o que você conseguir eliminar, eu acho que vai ser lucro para você, né? Aham. E aí, se conseguir passar em todos, ótimo, né? Se não, você pelo menos elimina alguns, né? Não, eu vou fazer inteira, mas eu vou fazer acho que em outubro. Não vou fazer agora, em julho. Legal. E aí, Daniel, beleza? Ju, boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo. E aí, tá conseguindo matar os estudos? Belezinha? Acumulou bastante coisa aí até agora? Não acumulou nada? Como é que tá? Olha, eu estou estudando sim, mas eu preciso melhorar. Tenho que estudar mais. O É, prazo né? está chegando, né? A prova já está em cima da hora e Uhum. tem muita coisa ainda que eu preciso aprimorar. Deixa acumular, não. Tenta trazer para dentro do programa aqui, das datas ali definidas, né, para conseguir pegar a última semana só para fazer simulado, né? Quando eu fiz a minha prova, eu acho que eu até comentei isso com vocês, né? Eu tentei matar tudo para no na semana da prova realmente ficar só fazendo exercício, simulado, que eu acho que vale bastante a pena. Você consegue rever o conteúdo, as questões aqui dentro do nosso banco de questões. Elas têm, depois que você finaliza o simulado, a resolução, tem os vídeos, então isso ajuda bastante a retomar, sabe? Se conseguirem fazer isso, seria o melhor dos mundos, né? Não vai dar certo, sim. Vai sim, com certeza. E seja, a Ju tá caladinha, não falou nada, boa noite. Ou Ju, né? Não consegui identificar. Boa noite, tudo bem? É o Ju. Aí, viu? E aí, Ju, como é que tá os estudos? Estou estudando bastante dentro do possível, né? É? Trabalhando mil coisas ao mesmo tempo, mas a gente estuda toda a brecha, a gente está estudando. Tem que se E, desdobrar, né? é, eu tô correndo atrás aí para ficar junto com vocês aí, com o cronograma. É isso. Ô, Ju, e se por acaso surgirem dúvidas pontuais, vai mandando lá no grupo pra gente resolver, tá? Às vezes a gente não resolve na hora, porque o dia também é corrido, né? Mas durante o dia a gente com certeza resolve. É bom que um compartilha com o outro e não tem nenhuma dúvida que é boba, todo mundo sempre retoma os assuntos quando necessários ali. Usa a gente mesmo, usa os colegas, usa os Com professores, certeza. tá? E são 10. Obrigado. Nada. Ó, 9:05. Eu não vou enrolar muito mais não. Acho que costuma entrar a gente depois, mas a aula fica gravada também. É,
Hoje a gente vai falar de algumas coisas diferentes do que a gente vinha falando nas outras aulas. A gente vai aprender um pouquinho como calcular a duration, né? É, que é algo super importante, tanto entender o conceito, quanto como calcular, né? Poxa, isso é super importante. A gente vai falar também de duration modificada, de duration modificada e o que que isso traz para a gente, né? Então, acaba que a duration ela fala sobre várias coisas dentro de uma carteira de investimento, né? Ela pode falar sobre volatilidade, ela pode falar sobre risco também, né? Lembrando que quanto maior a duration, em tese maior vai ser o risco da carteira, porque ele vai ter mais volatilidade, né? Então a gente vai abordar esses temas aqui, como que a prova poderia cobrar isso também, tá bom? A gente vai falar também um pouquinho do VAR, que é o nosso. Não é o árbitro de vídeo, que faz a gente passar raiva demais. Não sei se vocês gostam de futebol, mas o VAR tem vários vieses ali na hora de analisar. Esse VAR nosso aqui não tem viés, não. Vai ser o value at risk, né? Então, quanto que a gente coloca em risco de uma carteira, o que que isso significa? Vamos trazer questão sobre isso também, que é muito frequente a prova cobrar uma questão de VAR, então é importante a gente ter na ponta da língua. A gente já falou um pouquinho de CAPM, né, sobre cálculos e etc., mas a gente vai trazer um pouquinho da parte conceitual disso aqui também, de como a prova pode trazer, tá? Um pouquinho também de tracking erro, a gente vai colocar uma questão aqui sobre isso. Só dando um briefing aqui, porque se algum desses temas ainda for um bicho de sete cabeças para vocês, separam as perguntas, vamos debater aqui. Se não lembrar agora também, depois da aula a gente debate lá no grupo, tá bom? É sempre um prazer participar e contribuir nessa jornada aí junto com vocês, tá? Vamos lá para a primeira questão? Então, o tema de hoje, gestão e mensuração de risco e retorno, né? Envolvendo todos aqueles conceitos que a gente falou. E vamos para a primeira questão, né? Analisando os dados abaixo, uma debênture de 5 anos com pagamento de cupons anuais de 10% ao ano foi lançado a R$ 894,50. Qual que é a duration desse título, né? Legal, então é um título de crédito privado com vencimento de 5 anos, né? E com pagamento de cupons anuais de 10% ao ano, né? Não falou nada, qual que é o valor de face desse título, né? Ele vai ser de 1.000 unidades monetárias, de R$ 1.000, né? Então, eu desembolso um capital aqui no período zero, vou apagar isso aqui que ficou feio para danar, né? Eu desembolso um capital aqui no período zero, né? Que no caso foi de R$ 894,50. Recebo cupons anuais aqui durante 4 períodos, 2, 3, 4. E no quinto período, eu também recebo o cupom, mas eu recebo o valor de face também, né? Que são os R$ 1.000, né? Mas antes da gente entrar nesse conceito de duration, né? Entrar no cálculo da duration propriamente dita, é importante a gente entender o que que é isso, né? E a duration nada mais é do que o prazo médio do título, tá? Ponderado pelo valor presente dos fluxos de caixa. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Pegar esses fluxos de caixa e trazer a valor presente. Tá, mas a qual taxa? A taxa de emissão do cupom? Não, a gente vai trazer descontado pela Yield to Maturity, que é a nossa TIR, tá? O que vale a pena a gente falar aqui? Se esse título tivesse sido negociado ao par, então suponhamos que eu vou receber aqui no ano 5 as 1.000 unidades monetárias e o 100. Só que eu comprei ele aqui por 1.000 também, né? Ou seja, ele está sendo negociado ao par. A minha TIR, que é a minha Yield to Maturity, ela vai ser igual ao meu cupom, a minha taxa de cupom, né? E a gente até consegue fazer isso. Eu vou fazer isso com vocês antes de resolver a questão, tá? Mas a gente vai ter que dividir essa questão aqui em alguns passos, né? Primeiro passo, o que a gente vai precisar fazer? Achar a TIR, né? Que é como a qual taxa eu vou trazer esses fluxos de caixas a valor presente, né? Segundo passo que a gente vai precisar fazer aqui, né? Trazer todos esses fluxos de caixa a valor presente. Valor presente de 1, valor presente de 2, valor presente de 3, valor presente de 4 e valor presente de 5, né? E depois disso, como que eu vou achar a duration, né?
a duration ela vai ser a minha média ponderada. Então, ele vai ser, lembra que a gente faz ali o X barrinha, que é o G6? A gente vai chegar lá também, tá? Mas, enfim, vamos no início aqui, vamos do início. Deixa eu só, antes de achar a TIR, que a gente falou que se esse título fosse negociado... Opa! Se esse título fosse negociado ao par, a minha TIR ela seria igual à taxa de emissão dos cupons, né? Vamos fazer isso aqui na HP? Olha aqui. Suponhamos que a gente tenha ali um desembolso de caixa inicial. Então, CHS aqui, GCF0, de R$ 1.000. Eu tivesse pagamento de cupons, GCFJ, de R$ 100 e 4 pagamentos de cupom, né? GNJ, ou seja, repetiu 4 vezes o fluxo, tá bom? E qual que seria o quinto fluxo de caixa? Ele seria de 1.100, né? Então, GCFJ. A qual taxa? A taxa de 10%. Qual que vai ser a minha taxa interna de retorno, o IRR? A minha TIR, ela vai ser de 10 também. Então, se está negociado ao par, a taxa interna de retorno, a minha TIR, a minha yield to maturity, ela é igual à minha taxa de emissão de cupons. Até aqui fica claro? Só que as taxas delas se movimentam ao longo do prazo desse título, né? E aí algumas coisas vão fazer preço e vão modificar a duration da emissão desse título, né? E aí, o que a gente tem a priori, uma taxa, uma coisa que a gente sempre fala no mercado, que é aquela relação inversamente proporcional de taxa e preço, né? Então, toda vez que as taxas de negociação subirem, o preço do título ele vai cair, né? Então, eu entendo aqui que o cupom ele vai ser sempre 100 unidades monetárias, R$ 100, porque ele foi emitido com um valor de face de 1.000 e os cupons são fixos de 10% ao ano, né? Mas qual que é a TIR desse fluxo de caixa aqui? Vamos achar ela lá, né? Então, vamos zerar a calculadora aqui. Qual que foi o meu desembolso de caixa? R$ 894,50, não foi? Foi quanto eu paguei por esse título. Vamos pôr um CHCS, que foi desembolso de caixa, GCF0. Qual que foi os meus pagamentos? Quais foram os meus pagamentos de cupons? De R$ 100, GCFJ. Quantas vezes repetiu isso aqui, né? Vamos lá para o nosso esqueminha. Repetiu. 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar 4 aqui, 4 GNJ. A questão do NJ aqui, claro para vocês, né? Para a gente não precisar bater todas as vezes os mesmos dados, né? E o meu último fluxo de caixa, qual que vai ser? Vai ser um fluxo de 1.100, que é o 1.000 do valor de face mais o 100, né? Então, vou colocar 1.100 GCFJ. Qual que foi a taxa de emissão? 10. Qual que vai ser a minha TIR? Vai ser 12,999. Então, 13%, né? A gente achou aqui a nossa TIR, que é de... Opa, deixa eu cair aqui. A minha TIR, que é de 13%. Até aqui tudo certo, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer todos esses fluxos de caixa aqui a valor presente. A qual taxa? A minha TIR. A minha taxa de 13%, né? E aí a gente tem aqui um período aqui, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos. Beleza? Então, vamos lá calcular isso, né? Na unha. Então, o primeiro é 100, seria o meu valor futuro. Quantos períodos a gente tem? Um período, um N. E qual que é a minha taxa? A minha taxa é 13. Qual que vai ser o meu PV? 88,50, né? Então, valor presente de 1, 88,50. Certo? Para o prazo de 1 ano. Qual que foi o meu valor futuro do outro? Vai ser o mesmo, então não preciso mudar, né? Minha taxa vai ser o mesmo. Eu vou mudar só o 2, que é o período, e vou chamar o valor presente aqui, né? 78,31. Se eu quiser fazer tudo de novo, posso também, não tem problema. Mas como eu mantive o valor futuro e mantive a taxa, eu só mudei o N e trouxe o valor presente de novo, tá bom? 78,31. O que a gente vai mudar aqui agora? O valor futuro continua o mesmo, o N nosso muda. E qual que vai ser o nosso valor presente? 69,30. Então, do fluxo 3, 69,30. Do fluxo 4, a gente vai mudar 4 o N, chamar o valor presente,
61,33. 61,33. Agora, do fluxo 5, eu vou mudar o valor futuro também, né? Então, qual que vai ser o nosso valor futuro? 1.100 vai ser o valor futuro, 5 vai ser o N, a taxa é a mesma. Qual que vai ser o nosso valor presente? 597,03. 597,03. Gente, essa questão de trazer a valor presente está super clara para vocês? Super, super, super clara? Se for preciso, fala para a gente refazer, tá bom? Isso daqui não pode ter dúvida, porque vocês vão fazer muito isso. A gente já resolveu outras questões assim, então isso aqui não pode ter dúvida não, tá? E aí, qual que vai ser o nosso terceiro passo aqui, né? É a gente fazer a média ponderada disso, né? Que lembra que a gente falou? A média ponderada, que a duration ela é o prazo médio do título ponderado pelo valor presente dos fluxos de caixa descontados pela yield to maturity, descontados pela TI. Então a gente tem que fazer essa média ponderada aqui agora, né? Vamos zerar a calculadora aqui. Então, o prazo de 1 e o fluxo de caixa, qual que era o primeiro? 88,50. 88,50. 88,5, somatório mais. Então, o primeiro dado. O prazo de 2, meu segundo fluxo de caixa, qual que era? 78,31. 78,31, somatório mais. Tá? Qual que é o nosso outro? 69,30. 69. Opa, não. 3 entra, 69,30, somatório mais. Então, 3. Qual que é o outro? 61,33. 4 entra. 61,33, somatório mais. E o nosso quinto, 597,03. 5 entra. 597,03, somatório mais. Vou chamar o G6 aqui, que é a média ponderada, né? Então, qual que é a nossa duration? É de 4,1181. A gente pode arredondar aqui para 4,12, né? A gente chegou no resultado de 4,12. Certinho? A gente tem aqui a letra A. Fica claro para vocês? Todo mundo tinha chegado na resposta, fizeram junto comigo, fizeram antes. Eu vi que chegou mais gente aqui depois. O Ciro, eu acho que eu não tinha conversado ainda, né? Vamos lá, pessoal. Vai mandando aqui no chat que eu gosto quando vocês participam, porque eu sei que vocês estão ligados, que eu não estou falando abóbora aqui, tá? Me tira uma dúvida. Claro. Quando você vai fazer a média ponderada, para não confundir, quando você vai pôr o peso ou o valor aí, você põe o primeiro, O tempo. você colocou primeiro o tempo, né? Uhum. Depois o valor. Tá, boa. Tá bom? Então vamos para a próxima, então. É a mesma questão, tá? Analisando os dados abaixo, uma debênture de 5 anos, com pagamento de cupom de 10%, lançado a 894, qual que é a duration modificada? Essa é a forma, a gente fez a duration aqui, essa é a forma simples de fazer, né? Porque a prova vai dar para vocês ali, acho que mudou a tela aí para o formulário da Planejar, né? A fórmula gigante aqui, né? Que vai ser o somatório dos fluxos de caixa ponderado pelo tempo, dividido por 1 mais a yield to maturity no tempo, vezes o tempo dividido pelo preço, né? Cara, nada mais é do que a gente trazer tudo a valor presente e ponderar isso aqui pelos prazos, né? Então, esse aqui é a forma fácil, né? Se quiser quebrar a cabeça com a fórmula ali, pode também, mas esse jeito aqui é o jeito muito mais fácil da gente fazer, né? Só que no formulário ele não é de todo desperdiçado, ele tem algumas coisas que são bem simples da gente entender, né? Então, a de duration modificada, que é o que a questão está pedindo, né? Vamos lá para a questão número 2. Qual a duration modificada, né? A duration modificada ela é um conceito muito importante para a gente entender também, porque o que que ela fala para a gente, né? Qual que é a variação percentual do preço do título em relação à variação nas taxas de negociação, né? Então, lembra que a gente falou da relação inversamente proporcional, né? Olha, se a taxa subiu, o preço caiu. Beleza. Agora, a cada 100 basis points que subir a taxa de negociação, qual que vai ser a minha variação no preço? Poxa, eu preciso saber isso, né? É interessante porque eu vou conseguir entender a relação da volatilidade do fundo ou do título com a duration desse título. Então,
eu gosto muito de falar exemplo dos fundos de crédito privado. Toda vez que você vai assistir algum podcast, alguma live, o que for, de gestores de fundos de crédito privado, como a gente teve muita vol ano passado nos fundos de crédito privado, eles sempre falam, olha, a duration do nosso fundo é super curtinho, está na casa de 1 ano. Para reforçar uma espécie de segurança, né? Que, na verdade, muita gente estava usando fundo de crédito privado como liquidez, mas acho que não é muito bem esse o caminho, mas enfim, é assunto para horas aqui para a gente discutir, né? Mas, diferente disso, quando a gente pega um fundo de B longa, um fundo de inflação longa, cara, no último ano a gente viu vol pra caramba nisso, né? Inclusive, no ano passado, a gente viu alguns fundos quebrarem por conta disso, alguns bancos quebrarem por conta disso lá nos Estados Unidos, né? Então, diferente da gente aqui que tem fundos de caixa pós-fixados, lá fora, a maior parte dos títulos do Tesouro, eles são pré-fixados, né? Exemplo aqui da Treasury de 10 anos, né? Olha a vol que teve isso aqui no último ano. Cara, subiu para 5, caiu para 3,80, subiu para 4,75, coisa de louco, né? E tava todo mundo lá no passado com caixa com o quê? Com taxas bem baixinhas aqui, né? Então, se a gente coloca o prazo de 5 anos aqui, com taxas bem baixinhas, abaixo de 1. O que aconteceu? A taxa foi lá em cima, o preço foi lá embaixo, muita gente querendo resgatar dinheiro. Tivemos algumas quebras de bancos ali, né? Mas deu uma viajada no assunto aqui, mais para a gente reforçar, entender o conceito disso aqui, né? Mas o que é importante para a gente? O que a prova vai pedir? Volta para a prova, Rafael. Isso aqui não importa, não. Isso importa no dia a dia. Mas a prova, o que importa para a gente, né? Importa essa forma que está aqui, né? Vamos lá para a duration modificada. Para achar a duration modificada, a gente tem que ter a duration. E ela nada mais é que a duration dividido por 1 mais a taxa, mais a yield to maturity, né? A gente achou ali que a nossa TIR, na questão anterior, a gente achou a nossa TIR de quê? De 13%, né? De 13%. Então, o que vai ser a minha duration modificada, né? A minha duration modificada vai ser a minha duration, que foi 4,12, dividido por 1 mais a taxa, que é 0,13, né? Então, vai ser 4,12 dividido por 1,13. Na cachola não dá certo, né? Vamos fazer aqui? Já está aqui na tela, 1,13 divide 3,64, né? 3,64 é a minha duration modificada. Cara, a gente falou bastante aqui de variação na taxa, variação no preço e etc. Subiu a taxa, caiu o preço. O contrário também, caiu a taxa, subiu o preço. A outra questão, a próxima questão, essa aqui ficou clara para vocês, super simples, né? A gente vai pegar a fórmula e aplicar a fórmula. Não tem erro. E aí, essa questão aqui é importante para a gente entender a relação disso, né? Uma debênture de 5 anos com pagamento de cupons anuais de 10% ao ano e foi lançada a 894,50. Caso haja um aumento de 100 basis points na taxa de juros, qual será aproximadamente a variação da carteira, né? O que aconteceu com a taxa? A taxa subiu 1%. O que vai acontecer com o preço, né? O preço vai cair quanto? Quanto que vai cair? O preço vai cair 3 pontos, que foi que a gente achou aqui, né? 3,64. 3,64. Então, seria essa aqui. Então, com um aumento de 100 basis points na taxa de juros, a variação da carteira vai ser, em média, 3,64% negativo. É exatamente essa a aplicação do conceito aqui. Claro? Podemos ir para a próxima? Gente, vamos lá, participa comigo aqui, manda no chat. Quem não quiser falar, manda no chat. Daniel fez um joinha aqui para mim. Valeu, Daniel. Depois, se você quiser voltar. Parece que eu Uhum. não entendi muito bem, não. Tá, qual que você não entendeu? A 1, A3, A2 ou A3? A3, A3. Tá, então, olha lá, eu vou voltar desde a 1. A gente achou a duration, né? Certo. Beleza. Ou seja, com o recebimento dos cupons aqui, eu vou ter, em tese, um prazo encurtado aqui para receber o valor investido, né? Eu achei a duration modificada, né? O que a duration modificada ela me diz? Para cada variação na taxa,
qual a variação no preço que eu vou ter. É exatamente isso que a duration modificada me diz. Então, se a taxa subiu, a minha taxa era eu comprei esse título com a taxa de 13%, tá? A taxa subiu para 14%. O que vai acontecer com o preço do meu título? O preço do meu título, ele vai cair. Ele vai cair na média de quanto? Ele vai cair na média 3,64. Então, se eu paguei 894, pode tirar 3,64% aqui que a gente vai achar o preço caso a taxa tenha subido 1%, tá? É a estratégia de marcação a mercado, né? Então, quando a gente fala, olha, a curva de juros abriu fortemente por conta das treasuries lá fora, as taxas de negociação subiram novamente, a NTNB está pagando na casa de 6, a gente acredita que essa curva vai fechar. Beleza, se essa curva fechar, se ela fechar 100 basis points, quanto que eu vou ganhar aqui? Ela caindo 100 basis points, eu vou ganhar 3,64%, tá? E se a taxa continuar subindo, ela subir 100 basis points, o preço do título vai cair quanto? 3,64. Tá. Ficou claro? Então é uma relação inversamente proporcional de taxa Sim. e preço, né? E a duration ela quantifica isso, quanto que vai ser a variação no preço para cada variação de 100 basis points na taxa. Beleza, e se tivesse falado o contrário, se tivesse falado diferente, tá? Caso haja uma queda de 50 basis points, 50 basis points, uma queda de 50 basis points. Se teve uma queda, o que vai acontecer com o preço? O preço vai subir, né? Vai subir quanto? 3,64 vezes 0,5. Então, vamos dividir isso aqui pela metade, vai dar 1,82. Então, se a taxa caiu 50 basis points, o preço vai subir 1,82. Ok. Beleza? Obrigada. Nada. Professor, Uhum. só uma dúvida rápida. Manda A bala, Diogo. duration de Macaulay, ela é o prazo, né? A média do prazo Isso, do ponderado título. pela Yield A- a- Maturity. e a duration modificada, ela é em porcentagem a resposta. Exato, isso mesmo, Beleza. tá? A duration é em tempo e a duration modificada, ela é uma relação de grandeza. Legal? Vamos lá para a próxima então, né? Questão 4. Sobre títulos... Deixa eu molhar a garganta aqui, que esse frio eu tô ficando com a garganta seca, gente. E eu falo o dia inteiro, chega à noite eu tô até rouco. Sobre os títulos que têm pagamentos intermediários e sua duration, analise as afirmativas abaixo. Já manda aqui a resposta, quem já leu, hein? A duration depende do vencimento do título? Sim, ela depende do vencimento do título, né? Quanto mais longo, maior vai ser minha duration, né? Da periodicidade de pagamentos? Depende da periodicidade de pagamentos. Suponhamos que eu tenho pagamento semestral em um e pagamento anual em outro. A de pagamento semestral vai ter uma duration menor, né? E da taxa de cupom? Também depende da taxa de cupom. Se eu tenho cupons mais gordos, eu vou ter uma duration menor, tá? Eu vou trazer isso a valor presente, né? A duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta. Eu já discuti essa questão aqui em outras aulas e eu vou até exemplificar isso que a gente falou, né? Suponhamos que você comprou esse título ao par por R$ 1.000. E aí, você vai receber lá no final a taxa de 10% também, com cupons de 100, você vai receber lá no final os mesmos R$ 1.000. Os cupons vão ser sempre os mesmos de R$ 100, né? Agora, vamos colocar que você comprou esse título por um preço menor, por 894, os cupons vão ser iguais aqui também, e aqui o valor de face vai ser o mesmo, né? Concorda que, nesse caso aqui, se os cupons são 100, e os cupons aqui são 100. Eu vou conseguir, só com o valor dos juros pagos, receber o valor que eu investi num prazo menor do que nesse aqui, se ele for negociado ao par. Então, se a taxa de juros subiu, o que aconteceu com o preço do título? O preço do título caiu, né? Então, quem que vai receber o valor investido primeiro? Quem comprou com um preço mais baixo ou quem comprou com o preço ao par? Quem comprou com o preço mais baixo, né? Então, se a taxa de juros aumentou, a minha duration diminui. Fica claro isso aqui?
É importante a gente entender isso, né? Se não ficou, me avisa. Na última aula que a gente resolveu essa, o pessoal ficou com dúvida. Mas enfim, a taxa subiu, o preço caiu, a minha duration diminuiu, tá bom? Para determinado vencimento, quanto mais alta a taxa de cupom, menor será a duration. Certinho, isso que a gente falou na questão passada também, tá? Então essa tá certo, essa tá certo, essa tá certo. E mantida a taxa de cupom constante, a duration de um título geralmente diminui à medida que o tempo passa. Exato. Se eu compro esse título aqui no ano 5 também, a minha duration ela vai ser menor do que quem comprou no ano 1, né? Então, conforme o tempo passa, a duration de título diminui. Certinho também. 1, 2, 3 e 4. Letra D. Perfeito? Se não tiver dúvida, nós vamos para a próxima. Eu falei isso nas outras aulas, e eu sou repetitivo, né, gente? E não ligo de ser repetitivo, não, porque para a prova é importante a gente ser repetitivo. É importante a gente entender os conceitos, porque muitas vezes a gente vai lá bitolado em achar como calcula a duration modificada, aí a sua prova vai pedir o conceito. Aí você tem que saber o conceito, gente, precisa entender. Então, por isso que essas aulas aqui são importantes, para a gente reforçar o conceito, para ficar tranquilo no simulado e chegar lá na prova também tá super tranquilo, né? Vamos para a próxima, né? Considera um título de maturidade de 4 anos com cupom anual de 8% vendido ao par. Olha só, a gente tem um exercício ao par aqui agora. Conforme os conceitos de duration modificada, caso a curva de juros recue 50 basis points, o comportamento esperado desse título seria aproximadamente. O que aconteceu com a taxa? A taxa caiu, a curva recuou 50 basis points, né? Eu faço uns negócios que você não precisa fazer, né? Olha só, a caneta. Se eu fizer assim e segurar, não fica esse traço horroroso que eu faço, né? Caiu 50 basis points. O que vai acontecer com o preço? O preço vai subir, né? Então aqui a gente já elimina algumas coisas aqui, né? Queda e queda, não faz sentido. Caiu a taxa, o preço tem que subir, né? E aí, como que foi, como que está sendo negociado esse título? Esse título está sendo negociado ao par, né? Então, o valor de... Olha só, agora eu vou fazer reto. O valor de face dele é de 1.000 unidades monetárias, né? Então, quanto que eu estou pagando nele aqui também? 1.000. Lembra que a gente fez o exemplo lá na primeira questão? E quais que são as taxas, qual que é a taxa de cupom? É de 8%. Qual que vai ser meus fluxos de caixa aqui? 80, 80, 80 e 80 também, né? Então, taxa de cupom anual sobre o valor de face de 8% vai dar 80. Qual que vai ser o desembolso de caixa ali no D0? Vai ser 1.000, porque ele está sendo negociado ao par, né? O que a gente vai fazer? Vai precisar achar a TIR aqui? Não vamos precisar achar a TIR, porque se ele está sendo negociado ao par, a minha TIR vai ser a minha taxa de cupom anual, né? Não tem diferença, não. O que a gente vai fazer, então? Qual que era o segundo passo que a gente fez? Trazer todos esses fluxos de caixa a valor presente. Não foi isso o segundo passo que a gente fez? A valor presente e o fluxo 4, né? A qual taxa? Agora a taxa de 8%, né? Então vamos lá fazer isso? Vamos limpar essa calculadora. Então vai ser 80 é o meu valor futuro, 8 é a taxa, 1 é o N. Qual vai ser o meu valor presente? 74,07. 74,07. Beleza. Depois mudou o prazo para 2. O cupom é o mesmo. Qual que vai ser? 68,58. 68,58. Mudou o prazo para 3. Qual que vai ser o meu PV? 63,50. 63,50. E o último, vai mudar o valor futuro também, né? Quanto que é? 1.080, né? 1.080. 1.080. Valor futuro, o prazo vai ser 4. Qual que vai ser o valor presente? 79383. 79383. E aí, beleza. Agora, como que a gente vai achar a duration disso aqui, né?
a gente vai fazer a média ponderada, que foi o que o Ju perguntou aqui para a gente agora há pouco, né? Então a gente vai colocar o prazo. Prazo é 1. Qual que vai ser o valor presente? É 7407, 7407. 74.07, somatório mais. Prazo 2, entra. Qual que é o fluxo 2? 6858. 68.58, somatório mais. Qual que era o 3? 6350. 3 entra, 63.5, somatório mais. E o 4, 79383. 4 entra, 793.83, somatório mais. G, média ponderada, 3,57,7. Vamos arredondar para 3,58? A minha duration é de 3,58, né? Beleza, ele está pedindo a duration? Não, a gente quer saber quanto que vai ter de variação no preço conforme a taxa de juros recue, né? Então a gente quer a duration modificada. Como que é a duration modificada mesmo? Vamos voltar lá. É duration dividido por 1 mais a yield to maturity. Então vai ser os 3,58 sobre 1 mais 0,8, 3,58 dividido por 1,08. Qual que vai ser a minha duration modificada? 3,58108. 3,58 entra 1,08, divide. Vai ser uma duration modificada de 3,31. 3,31. O que significa isso? Para cada queda de 100 basis points na taxa, eu vou ter uma alta no preço de 3,31%, né? E no caso caiu 50 basis points, né? Caiu, a curva recuou, isso, a curva recuou 50 basis points, 50. Quanto que vai ser a alta no preço? 3,31 dividido por 2, né? Entra, 2 divide. 1,6574. Então eu vou ter uma alta de 1,66 no preço. Ficou claro? A Silvana tinha perguntado ali a respeito disso. Mais claro agora, Sim, Silvana? ficou. Legal. Então é um outro exemplo que a gente até comentou na questão anterior, que poderia ser cobrado assim, mas é legal a gente refazer, repassar por isso também. Podemos ir para a próxima? Vou para a próxima aqui. Priscila, tem dúvida? Priscila, Ciro, manda bronca. Se não tiver, vamos tocando. Vamos lá. Tudo certo. Boa, Ciro. Obrigado por responder. Eu adoro quando vocês me respondem. Um gestor de renda fixa avalia uma carteira composta por 3 títulos, conforme a tabela abaixo, né? Então, o que a gente tem aqui? 3 valores de face diferentes para 3 prazos diferentes, né? Não sei se vocês repararam na minha calculadora, e se a sua está assim também, né? Eu gosto sempre de colocar esse STO X aqui, ó, que ele fica com o Czinho no meio da calculadora, né? O que significa isso? É que se eu colocar prazos fracionados, a HP entende esses prazos fracionados. E aí, para essa questão aqui, quando vocês tiverem prazos fracionados, isso vai ser super importante. Então, acho sempre legal deixar com esse STO X aí. Quem não sabia, quem não tinha isso aí ainda, coloca que para essa questão vai ser importante, tá? Dessa forma, a duration de uma dessa carteira será de aproximadamente. Então, legal. O que eu vou ter que fazer, né? A gente vai ter que trazer tudo isso a valor presente, né? Valor presente 1, valor presente 2, valor presente 3, para depois fazer o quê? Achar a média ponderada ali na calculadora, né? Que é o XW, W de weighted, tá bom? Então, como que a gente vai trazer isso aqui a valor presente, né? Qual que é o prazo disso, Rafael? Vamos apagar isso aqui, né? Como que eu vou colocar o prazo disso na calculadora? Aqui a gente vai colocar 183 dividido por 252, né? Então, seria o prazo fracionado ali, igual eu comentei com vocês. Por isso que é importante ter o C. E o desse aqui? 275 dividido por 252. Então, vai dar um período e um pouquinho, né? Esse aqui, 315 dividido por 252. Então, o que a gente tem? Um primeiro título de 355 mil para o prazo de 183 dias. Um segundo título de 415 mil para um prazo de 275. E um terceiro título de
785 com o prazo de 315, né? Vamos trazer isso a valor presente aqui, né? Legal. Qual que era o meu primeiro? 355, né? 355 vai ser o meu valor futuro. Qual que é o meu prazo? 183, entra 252, divide. Esse é o meu N, né? Qual que é a taxa dele? A taxa eu não lembro. 10. A taxa desse é 10, a taxa desse é 10,25 e a taxa do outro é 10,50, né? Então, qual que é a taxa? 10 é a taxa. Qual que vai ser o meu valor presente? 331,260. Azul. 331,260. Certinho? Foi um pouquinho diferente esse aqui. Acho que deu para entender, não deu? Vamos no outro lá. 415. 415 é o meu valor futuro. Qual que é o meu prazo? É 275. 275 entra, 252 divide. É o meu N. Apertou o N? Apertou. E qual que é a minha taxa? 10,25. 10,25 é a minha taxa. Qual que é o valor presente? 373,079. 373,079. Beleza? E o último é 785, a taxa 10,50, 315. Não vou lembrar de jeito nenhum, já esqueci. 785 é o meu valor futuro. Qual que é o prazo? 315. 315 entra 252, divide. É o meu N. Qual que é a minha taxa? 10,50. 10,5 é a taxa. Valor presente. 692,894. 692,894. Tem bicho de 7 cabeças aqui ou tranquilo? Todo mundo conseguiu trazer esse valor presente? Conseguiu entender a questão do prazo? Tranquilo. Beleza. Boa, obrigado. Então vamos ponderar isso aqui agora. Qual que era o prazo do primeiro? 183. 183 e ele 331,260. Então, 183 entra 331,260. Somatório mais. Qual que era o outro? 275. 275 entra 373,079. 373,079. Somatório mais. Qual que era o outro? 315. 315 entra 692,894. 692,894. Somatório mais G6. Qual que é o prazo médio? Qual que é a duration disso? Qual que é a média ponderada disso, né? Dessa carteira? De 273 dias úteis é a duration dessa carteira aqui. Perfeito? Maravilha. 273. Para ficar salvo aqui. Podemos para a próxima? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de taxa, a gente precisa de prazo, a gente precisa do valor futuro, a gente acha o valor presente, a gente traz tudo do valor presente, depois a gente pondera isso aqui. Weighted average. Vamos para a próxima, deixa eu zerar a calculadora aqui. Vamos para a próxima. A gente vai falar um pouquinho aqui de coisas mais conceituais e, mais uma vez, é importante a gente saber os conceitos mesmo, né? Não sei se vocês já abriram o material o conteúdo teórico da Planejar ali, a apostila, os livros, enfim. Lá no final tem um glossário com uma série de índices, né? Precisa saber tudo? Não, mas é importante saber alguns deles, os principais, porque pode ser que a prova te cobre também, tá bom? E isso aqui é um índice que a gente falou bastante na pandemia, né? O pessoal, na verdade, todos os papéis caíram ali, em qualquer tiro que você desse pro alto, você acertava um passarinho, né? Então muita gente ganhou dinheiro e se sentiu trader, o operador, né? Mas não necessariamente era isso. Aí a pessoa entrava lá de manhã, via que o VIX estava subindo, vai ter vol hoje, estava caindo, as coisas estão melhorando, e enfim, por que disso, né? O VIX nada mais vamos lá para a questão, né? Em relação ao índice de VIX, o conhecido índice do medo, então por isso que eu falei que
pessoal ficou acompanhando muito isso ali na pandemia, pode-se afirmar que é mensurado por. Por que isso mede assim o medo, a volatilidade do mercado, né? Porque a volatilidade do mercado ela é muito bem precificada através do preço das opções, tá? Então, ele nada mais o índice nada mais é do que a volatilidade implícita das opções do S&P 500, tá? E aí, vamos ler a questão aqui. Eu vou começar de baixo para cima, né? A volatilidade histórica do índice Dow Jones? Não, primeiro que não é Dow Jones, segundo que não é histórica, né? É a volatilidade histórica do índice S&P? É índice S&P, é índice S&P, mas não é histórica, tá? Volatilidade implícita das opções ali do índice Dow Jones? Não. É a volatilidade implícita das opções do S&P. Super conceitual, mas é importante. Como que mede essa volatilidade ali? Pelo preço das opções de forma geral. Tá bom? Vamos para a próxima. Esse slide parece que está um pouco embaçado para mim. Tá dando para ler para vocês aí? Tá, não tá? Tá. A respeito do EMBI, Emerging Market Bond Index Plus, analise as alternativas abaixo, né? É mais um índice que, assim, a gente fala muito pouco a respeito disso, mas o que ele fala na verdade? É quanto que o mercado ele quer de retorno acima ou excedente em relação às treasuries, né? Ou seja, e aí, outro ponto, eu sempre gosto de falar um pouquinho de mercado, eu tenho prazer de falar sobre isso. Mas por que também a gente é uma briga do Lula ali com o Banco Central sobre corte de juros e etc. Não só por política social, não só por políticas públicas, mas tem um outro ponto que o Banco Central segura isso aqui também, né? Por conta das questões do núcleo de inflação, que ainda tem alguma pressão ali em serviços, no mercado de trabalho e etc. Mas também por conta do diferencial de juros, né? O que acontece? Se eu tenho uma Treasury hoje pagando 5% e eu corto a minha Selic para 7%, faz sentido, será, para o gringo tirar o dinheiro dele a 5% lá nos Estados Unidos para trazer para o Brasil a 7%, com risco político, risco fiscal e etc. Então, meu diferencial de juros, ele passa a ser muito curtinho, né? E é isso que o MBI fala também, né? Ou seja, quanto que o mercado quer, quanto que ele exige de retorno excedente em relação às treasuries, que são os ativos tidos como livres de risco, né? E vamos lá para as questões então, né? Eu sempre dou uma viajada aqui, e se não fizer sentido para você, gente, pode me cortar aqui, porque eu falo bastante. É um dos principais indicadores do mercado acionário dos Estados Unidos, refletindo o desempenho médio dos títulos públicos americanos. Mas fez uma salada de frutas aqui, né? Mercado acionário e títulos públicos, não estou entendendo, tá errado isso aqui, né? Não faz sentido nenhum, né? É um indicador que tem por finalidade medir a média dos títulos públicos de mercados emergentes? Não, não tem por finalidade medir a média dos títulos públicos, né? Mas ele quer saber quanto de retorno excedente. E até isso aqui poderia ser uma pegadinha também, porque quando a gente fala títulos públicos, normalmente é o título emitido em moeda local, né? Só que o certo seria falar títulos soberanos, porque eu posso emitir dívida do Brasil aqui, lá nos Estados Unidos também, em dólar, né? Então, assim, seria errado mesmo se ele não falasse a média aqui, né? O objetivo desse indicador é calcular o prêmio de risco solicitado pelos investidores ao alocar recurso em países emergentes, seja títulos públicos ou corporativos. Opa, beleza, tá certinho essa aqui, não tá? A gente falou de retorno excedente, né? Então, o que é retorno excedente? É o prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? É o risco de mercado menos o risk-free, né? Então, isso aqui é o prêmio de risco. É isso que ele quer trazer para a gente, tá bom? Rafael, mas quando fala corporativos, no índice ali, quando fala market bond, não tá puxando ali as treasuries, a parte do título público americano, aí vincula o nome corporativo, não destoa, não? Não, porque aqui ele não está falando qual tipo de bonde, né? Então são títulos de renda fixa de forma geral, né? E podem ser corporativos ou públicos, sem Nossa, estresse.
O tá? bond não pode ser corporativo também. Pode. E aí qual que é o nome? Corporate Bond. É a mesma coisa. Ok. Tá? Então, quando você vai comprar um título. E muitas corretoras abriram para que a gente compre na pessoa física hoje títulos de dívida corporativa lá fora, que são os corporate bonds. Então, tá chovendo um caminhão de dinheiro para lá também, o pessoal investindo em títulos privados, tá? Mas fala dos dois, tá bom, Daniel? Beleza. Por padronização desse indicador, os títulos americanos são considerados risk-free. Então, ele quer falar do prêmio de risco, ou seja, quanto que eu tenho de retorno excedente ali, com base no quê? No risk-free. O que vai ser o risk-free? Vão ser as treasuries. Certinho? Então, essa aqui tá certa também. Opa. Essa aqui tá certa, essa aqui tá certa. 3 e 4. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 9, né? A gente falou de VAR ali. Vamos falar de VAR. Considere que o VAR, o Value at Risk, de uma carteira de 400 mil de determinado investidor seja igual a 1% com intervalo de confiança de 95% para um dia útil, né? Então, ele trouxe vários dados aqui, né? Ele trouxe o VAR, ele é de quanto? De 1%. Qual que é o valor da carteira? 400 mil. Qual que é o intervalo de confiança? Para eu medir o VAR, eu preciso de um intervalo de confiança de 95% e para quanto tempo? Para um dia útil, né? Então, o que é que o VAR está me dizendo aqui? Quanto que é 1% de 400 mil, né? 1% é 4 mil reais. Ou seja, em 95% das vezes, ou seja, para o período de 19 a cada 20 dias úteis, o meu valor em risco vai ser no máximo de 4 mil reais, tá bom? Então vamos lá. Com base nessas informações, considere a definição de VAR e julgue as afirmativas abaixo, né? O VAR avalia o impacto de uma situação de crise de baixíssima probabilidade de ocorrência, mas de impacto significativo. Não, o VAR ele mede o meu valor em risco, né? Mas o que que eu como? Só que o grande defeito do VAR é que ele não consegue captar essas probabilidades de baixíssimo risco de acontecer, igual foi com o Covid e vários outros casos também que a gente teve uma volatilidade muito forte no mercado. Quem que vai calcular isso aqui, né? Como que a gente vai calcular isso aqui? Através do stress test. É ele que vai me mostrar essas situações de crise, situações de baixa probabilidade de acontecer. Tá bom? Então essa aqui está errada, né? É, o VAR é o pior resultado esperado com determinado grau de confiança. Então, até aqui está tudo certo. Meu pior resultado esperado com determinado grau de confiança para um conjunto de cenários possíveis de ocorrer para um horizonte de tempo considerado. Eu preciso ter tudo isso no VAR. Eu preciso ter intervalo de confiança. Ele mostra para mim qual que vai ser o meu pior resultado e para um horizonte de tempo também. Se eu não tiver horizonte de tempo, não está certo. Então, essa aqui está certinha, né? Beleza. 4 mil é o pior resultado esperado para 19 dias de 20, ou seja, 95%, né? 19 de 20 vai ser 95%. Esse é o meu intervalo de confiança. Se ele falasse 20 de 20 estava errado, 18 de 20 estava errado, mas enfim, a cada 19 dias de 20. Beleza? Essa aqui está certinha também. E 1% que é o meu VAR, 4 mil de uma carteira de 400, né? É esperado um resultado pior do que 4 mil em 95% do tempo e melhor do que esse valor em 5% do tempo. Essa aqui, quem montou essa alternativa aqui deu uma viajada boa, né? Eu quero saber que eu vou perder 95% do tempo? Não, não é isso não. Eu quero ter confiança de que eu vou perder o menor valor possível com a minha probabilidade mais acurada, de 95, 97, 99. Essa aqui está errada também. Então, número 2 e 3, letra B. Certinho? Maravilha? Vamos para a próxima. É, Eu botei o tablet baixo aqui, eu tenho que arrumar
outra posição para eu botar esse tablet, senão daqui a pouco eu vou ficar igual o Felipe, mostrando o cabelo ralo aqui, a careca. Eu adoro o Felipe quando ele fala, ô careca! Ele mesmo se zoa, né? É isso, gente. A gravidade trazendo meus cabelos para baixo. O chamado Value at Risk, o VAR, ele é importante para a gestão financeira ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrido em um período anterior de tempo? Não, não é período anterior. Eu quero usar a série histórica sim, para ter um intervalo de confiança, mas para prever qual que é o máximo valor que eu vou perder daí para frente, né? Ou seja, eu quero entender que o meu risco é controlado, é isso que eu quero com o VAR, né? Saber quanto que eu perdi no passado é fácil, eu vou ali, jogo isso no Excel, tabulo, coloco uma regrinha e eu sei quanto que eu perdi, né? Agora a gente quer ter o valor da perda máxima para um tempo à frente, mas com base na série histórica, né? Independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade. Lembra que a gente falou do cenário de baixa probabilidade de ocorrer ali? A gente tem que usar o stress test. Para isso, o VAR não serve, porque ele não consegue capturar esse tipo de crise, né? Letra C. Busca medir o valor das perdas a que um ativo ou carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e tempo. É isso que eu quero. Eu quero determinar qual que vai ser a minha perda máxima para um intervalo de confiança e para um tempo. Eu preciso ter esses dois fatores aqui sempre, tá bom? Facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de um intervalo de confiança. Lembra que a gente falou de intervalo de confiança? Sem intervalo de confiança a gente não tem VAR, tá? Então isso aqui está errado também. Vamos para a próxima? Vamos lá. No Capital Asset Pricing Model, no CAPM, o coeficiente beta é uma estimativa de. Vamos voltar lá para a fórmula da planejar, né? Eu acho a gente já estressou bastante essa questão de CAPM, mas cadê? Tá ele aqui, né? Como que é? O meu resultado esperado, ele vai ser o retorno do ativo livre de risco, mais a sensibilidade, né? Esse beta é a sensibilidade, a relação que esse índice, que essa carteira vai ter com um determinado termômetro, tá? Então, em um certo momento, eu ouvi falar muito de uma operação que era alavancada e que subia, você ganhava sem desembolso de caixa, caso o índice Bovespa subisse, tá? Só que o ponto é que para que isso fosse possível, para colocar uma operação desse tipo de pé aqui, a sua carteira de ações, ela precisa ter um beta, ela precisa ter uma correlação forte com o Ibovespa. O que que significa isso, né? Se eu tenho um beta de 1 na minha carteira de ações, significa um beta de 0,90, tá? Se o Ibovespa subir 1%, em tese, a minha carteira vai subir na média 0,90, tá? Então, eu tenho uma correlação muito próxima, né? E essa correlação pode ser positiva ou não, né? Mas, enfim, o que quer dizer esse beta, né? Ele é a taxa de juros vigente para o ativo livre de risco? Não, não é isso não. Na fórmula lá, e vamos colocar a fórmula aqui de novo, né? O retorno esperado de um ativo, ele vai ser risk-free mais o beta vezes o prêmio de risco, né? Qual que é o prêmio de risco? Vai ser o retorno de mercado menos o risk-free. Então, a taxa de livre de risco eu vou colocar aqui. Não vou colocar, ele não é o meu beta, não tem nada a ver, tá? Ela é a remuneração exigida pelos investidores para aplicarem seus recursos em um ativo que reproduz a carteira de mercado. Não, a remuneração exigida, ela vai ser o meu prêmio de risco. Ela não é o meu beta. Ou seja, eu quero saber quanto de retorno eu vou ter excedente em relação à taxa do ativo livre de risco, né? Opa, eu tive uma resposta aqui no chat, coisa maravilhosa, gostei. É isso aí, Daniel. Medida de aversão ao risco dos investidores atuantes no mercado do ativo que está sendo precificado, né? Tem nada a ver. A gente vai ter outras métricas de aversão a risco, a gente falou ali do S&P, a gente tem o VIX, né? E aqui no Brasil também você pode medir pela volatilidade das opções, né? Magnitude do risco sistemático do ativo que está sendo precificado, comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado. Perfeito, é isso aqui mesmo, né? Então lembra que eu dei o exemplo da minha carteira de ações? Se eu tenho um beta lá próximo de 1, cara, ele vai praticamente performar próximo ao que o Ibovespa performar. Tranquilo?
Vamos para 12, então. O Bacen aumentou a taxa de juros em 70 basis points. Que mudança sofrerá o título que tem 1,85 de duration modificada nesse cenário? A gente facilitou para vocês aqui, né? Já deu a duration modificada, não precisou calcular de novo, porque a gente já fez bastante isso hoje, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a minha duration modificada. A minha duration modificada, ela vai ser 1,85. O que significa isso? Significa que se a taxa de juros subir 100 basis points, eu vou ter uma queda no preço de 1,85, né? Só que nesse caso aqui, a taxa aumentou 70 basis points, né? Então, eu vou colocar 1,85 vezes 0,70, né? Ou seja, a gente vai só fazer a proporcionalidade ali, né? 1,85 entra 0,7 vezes o IN 29, que é igual a 1,29, 1,30, né? Então, se a taxa subiu 70 basis points, o que vai acontecer? Eu vou ter ganho? Não, a taxa subiu, eu vou ter perda, né? Então, o que tem ganho aqui já está errado. Eu vou ter uma perda de 1,30, que foi o valor que a gente calculou. A letra A aqui, que não tem letra, vamos colocar uma letra aqui? Letra A. Tá bom? Vamos para a próxima? Tá todo mundo comigo aqui ainda? Tá, né? Considere a tabela abaixo. O indicador, um fundo A, eu tenho ali o desvio padrão e o tracking erro. E o fundo B eu também tenho o desvio padrão e o tracking erro, né? Qual que mede o desvio padrão, né? O desvio padrão vai medir o risco da carteira, né? E o tracking erro, ele vai mostrar quanto que essa carteira ela está próxima. Vai ser um rastreamento de erro, traduzindo ao pé da letra, né? Então, se eu tenho um fundo de CDI, e aí a gente vê o CDI aqui cada vez estava, enfim, reduzindo um pouco, né? E eu tenho um fundo que é passivo em CDI, cara, eu quero que todas as minhas observações elas estejam bem próximas aqui do índice que a gente está buscando, replicar, né? Se eu tenho um track erro grande, significa que as minhas amostras elas estão mais distantes, né? Então, nada mais é do que isso aqui, tá bom? Podemos afirmar que o fundo A, ele tem mais risco, né? E tem um tracking erro menor. Então, vai lá. Possui um maior risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B. É isso mesmo, né? A gente já foi na primeira aqui, né? Não teve erro. Possui maior risco e menor proximidade com o benchmark. Não, quanto menor o meu tracking erro, quanto menor o meu erro de rastreamento, maior vai ser a minha proximidade com o benchmark, né? Possui menor risco? Não, porque o outro tem o beta aqui de 7, né? E maior proximidade ao benchmark. Maior proximidade está certo. Possui menor risco? Está errado, que o desvio padrão é maior. E menor proximidade com o benchmark, essa aqui está 100% errada, né? Então, letra A. Beleza? Conceito de desvio padrão, como risco, como medida de risco e de tracking erro. Tá claro para vocês? Super tranquilo? Beleza. Pessoal, eu tinha separado 13 questões aqui, vocês não tiveram nenhuma dúvida, a gente encerra até um pouquinho mais cedo aqui hoje, tá? Compromisso que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Como a gente acabou mais cedo, eu vou para amanhã, para sexta-feira, para amanhã eu vou viajar, não vou conseguir fazer isso. Mas para sexta-feira eu vou separar mais umas 5 questões de duration modificada, VAR, CAPM e tracking erro. 5 questõezinhas aqui, mando no grupo para vocês resolverem. Se todo mundo gabaritar, tá tudo certo. Se ficar com dúvida, vocês mandam que a gente vai meter o pau junto. Tranquilo? Fechado, então. Gente, obrigado por vocês ficarem comigo aqui até essa hora. Sucesso, bons estudos. Mais uma vez, não deixa acumular, não. A gente faz exercício pra caramba, muito exercício, gasta o final de semana, deixa a esposa, a namorada ali assistindo na Netflix, vai estudar
e que a gente vai passar nessa prova aí e vou ouvir notícias boas suas, tá bom? Um abraço, bom descanso, pessoal. Então, Tchau. sexta-feira eu mando as questões. 5, hein? Valeu. Valeu, tchau, tchau.